Olá, meu nome é Sara Naran e esse é o podcast Pod Tantra. Hoje nós temos um entrevistado que vai falar bastante sobre a nossa saúde, da nossa cabecinha e do nosso coração, do nosso corpo, do nosso bem-estar. Ele, que já foi professor, está há 35 anos na estrada, já viu de tudo nessa vida. E hoje a especialidade dele é inclusão em geral, dentro de empresas, e trabalha em clínica com casais, com diversos tipos de trabalho, mas a especialidade dele hoje é atendimento a casais e inclusão. Seja muito bem-vindo, nosso professor, psicólogo, doutor, o que eu posso te chamar. Não, me chame de Edson mesmo, Seja Sara. muito bem-vindo, É Edson. um prazer estar aqui com você e um prazer discutir essa temática que é uma temática de interesse muito e de uma importância muito grande, né? Sim, bastante. Bom, vamos iniciar. Sim, É muito feio falar isso, mas vamos começar do começo. bora! Vamos lá. Primeiro eu quero fazer uma pergunta que vai parecer boba, mas todo mundo tem essa dúvida. Aham, O que é considerado uma saúde mental? tá, tá. Não, pergunta excelente, né, Sara? Excelente. A gente separa, né, saúde física, saúde mental, para a gente entender melhor, né, se é algo que está acontecendo no nosso corpo ou na nossa mente. Mas a nossa saúde é uma saúde global, né? Então, coisas no nosso corpo afetam a nossa mente, como coisas na nossa mente afetam o nosso corpo, né? Eu tenho percebido, como você disse, eu estou há bastante tempo nessa estrada, né? E o que eu tenho percebido? Que a gente tem falado cada vez mais de saúde mental. Tá Muito bastante, né? forte, né? As Sim. pessoas têm se queixado, as pessoas têm falado muito sobre o quanto elas se sentem ansiosas, deprimidas, o quanto elas têm medo. E eu acho que existe até uma liberdade maior para as pessoas poderem assumir que saúde mental, né? Também a gente fica frágil, né? Vivendo nessa sociedade maluca que a gente vive Você vai hoje, né? considerar que tá todo mundo zoado? Não, muito zoado, né? A gente estava falando um pouquinho antes da Sim. gente aqui, as pessoas elas estão, a gente é reflexo da nossa sociedade. Então, assim, até para a gente poder situar, eu acho que a gente passou por uma pandemia agora, há um tempo Sim. atrás, né? E foi um período muito, muito, muito difícil. Para alguns mais, para outros menos, mas acho que ninguém escapou dessa grande mudança. E nesse momento, acho que as pessoas começaram a se dar conta, né, de como que é você viver de maneira restrita. Muita gente perdeu o trabalho, teve muita separação, as crianças tiveram que fazer aula digital online, foi muito louco, Teve muito muitas confuso, né? perdas, né? Muitas perdas, muito bem lembrado, Sara, muito bem lembrado. E aí o que que acontece? As pessoas foram se dando conta de que a gente também tem as nossas fragilidades mentais. Então a gente pode entender saúde mental de uma maneira bem geral hoje, como nosso bem-estar psicológico, né? Nosso bem-estar com as nossas emoções, nas nossas relações, relações familiares, relações sociais, relações amorosas, na relação com o nosso corpo, né? Na relação com a nossa sexualidade, a gente vai falar bastante sobre Sim. isso também, né? E como a gente cuida disso, né? Como que a gente olha para a nossa saúde. Principalmente hoje, né, numa sociedade com muitas informações, né? Assim, todo mundo se queixa muito que tem trabalhado demais, né? A gente, né, tem essa coisa de redes sociais também, que a gente acaba se vendo, é muito importante. Eu amo redes sociais, Sim. tá? Não tô aqui para demonizar redes sociais, mas assim, a gente também tem, às vezes, né, uma tendência muito grande a focar em muitas coisas. Então, acho que assim, hoje a gente tem falado com muito mais tranquilidade sobre isso. As pessoas não têm medo, né, de falar que está fazendo terapia, né? Não tem medo Virou de, até né? luxo hoje, Ah, né? com Ai, tô certeza, né? terapeutizado. Não, tanto que você sabe, né? Sim. Você vai ali né, por exemplo, nas plataformas, nos Sim. aplicativos, né, de relacionamento, né? Então tem lá, né? Terapia em dia. Isso. É igual a academia, né? Pago do Isso, dia. Isso é pago, muito bom. isso mesmo, porque acho que as pessoas estão se dando conta, né, de que Sim. também, né, o físico é o mental. Então, quando a gente está ansioso, a gente sente no corpo. A gente come mais, por exemplo, Ou não né, come ou a nada. gente não dorme, a gente não Sim. come nada. Então, tá tudo interconectado. Então, assim, hoje, saúde mental, né, tem sido, sim, um foco muito importante. As empresas estão olhando para isso, as famílias, as pessoas, os casais. E a gente está falando disso aqui, que eu acho que, assim,
muito, muito, muito importante. Assim, assim, um grande, uma percepção sua muito boa de ligar a saúde mental e ligar a sexualidade, né? Já dando um spoiler, né, do que a Sim. gente vai falar sobre isso, porque tem tudo a ver, tem É tudo a ver. porque precisa ser falado, porque muitos, como eu sou terapeuta tântrica, não só tântrica, mas integrativa por um todo, eu tenho parcerias com alguns psicólogos. Então, quando eu vejo que está fora da minha alçada, Aham, eu falo, ó, seu caso vai ter que procurar um psicólogo. aham. E aí é muito legal, porque eu já trabalhei com psicólogo, ó, meu psicólogo falou isso, então eu trabalhei junto com o psicólogo da pessoa, Sim. mas nem todo mundo está aberto para isso. Sim. E olha, é legal a gente falar isso também que você disse, Uhum. porque reforçar uma coisa. Saúde mental, a terapia é uma das formas, tá? Existem inúmeras formas de cuidado com saúde mental e bem-estar. Então, a massagem tântrica, as atividades Sim. físicas, né? As relações, as viagens, as desconexões com rede social, né? Assim, inúmeras formas que a gente tem de se cuidar e de cuidar da nossa saúde mental. Terapia é uma das formas, tá? Existe aí várias outras. Tanto que tem uma discussão, é terapia, não é terapêutico? Todas as coisas boas e que fazem bem para a nossa saúde mental é terapêutico. A terapia é uma das maneiras, mas a massagem, né, as Sim. atividades, as relações, é incrível, né? Tudo isso nos Nossa, ajuda muito, tá? isso entrou no que a gente estava conversando com um terapeuta um pouquinho mais cedo, sobre, e a gente conversou um pouquinho agora, sobre esse momento da gente dar um time e ter Uhum, um hobby. uhum, uhum. Porque trabalho, eu ouvi uma terapeuta falando ontem, trabalho não é hobby. Sim, Por não mais é? que você ame o que você faça, Sim, você tem que arrumar um outro hobby, então. sem dúvida. Como eu percebi que eu não tenho hobby mais. Olha. Então, eu fazendo várias coisas ao mesmo tempo que me dá muita alegria. Para mim, isso aqui é maravilhoso. Aham. Hoje eu tô num trabalho que eu gosto de fazer, que me dá prazer, mas não é um hobby. É, mesmo porque, vamos combinar uma coisa, trabalho, ou se você é empreendedor, você tem que correr atrás da sua meta, Sim, né? Você tem que planejar, você tem que divulgar. Se você não, você tem chefe, né? Você sim, tem que lidar com pessoas, você tem que entregar coisas, né? Então, assim, um hobby, ele sai fora essas obrigatoriedades do trabalho, sim. né? E as pessoas têm trabalhado muito, até demais, né, Sara? Então, Muito. isso não é legal, isso afeta a performance de saúde mental, afeta a sexualidade, afeta as relações. Então, de fato, né, Um é carro importante. puxa o outro, É né? exato, tá tudo conectado. Sim. Tá tudo Como conectado. que eu sei, assim, o que que é hobby? Tem algumas pessoas que não sabem. O que que é hobby? Qual é o momento que eu sei que eu preciso desconectar? Tá. Olha, a gente pode falar em hobby, ou a gente pode falar também em atividades que elas geram, né, ou produzem muito prazer e muita satisfação, tá? Certo. E tem muito significado para as pessoas, tá? Então, de fato, é a pessoa que vai determinar aquilo que vai trazer para ela uma situação de prazer. É uma situação da qual ela tem uma prática, seja uma prática esportiva, uma prática social, né, que dá a ela uma sensação de muito bem-estar. Né, que diferentemente do trabalho, ela não tem que ficar, né, com uma série de regras, né? Sim. E então é uma atividade, é uma prática que você faz, é uma situação de vida que tem muito significado para você e que ajuda você a dar conta, a equilibrar, né, todas as exigências sociais. Exigências do trabalho, exigências de um casamento, né? Então é como se você fizesse isso como uma maneira de você conseguir, né, incluir na tua vida algo que você faça com muito prazer, com muita satisfação e que surja de maneira muito espontânea para você. Sim. Então, a gente sabe, por exemplo, pessoas que, vamos lá, né, que gostam, um hobby que hoje eu percebo que tem sido cada vez mais presente na vida das pessoas, é a atividade de corrida, por exemplo. As pessoas gostam de correr, praticam corrida, é uma atividade física. Ou leitura, montanhismo, viagens, Assistir um né? filme, Assistir um filme, assistir uma fazer série, uma dança. fazer uma dança, né? Fazer uma Sim, massagem, fazer uma massagem, sabe? ótimo. Você percebe? Então, assim, e para cada pessoa tem um significado Sim, diferente. O que pode ser para mim uma prática, né, de hobby, uma prática de prazer, pode não ser para outra, sim, né? Então, acho que isso é muito interessante. E, de fato, a gente precisa, sim, incluir atividades que confiram para a gente, né, aquela situação de que a gente está livre, a gente tem espontaneidade para fazer. Por isso que eu acho sim, difícil, às vezes, trabalho ser hobby. Porque por mais que você goste do trabalho, você tem uma série de regras, né? sim.
que às vezes impedem você, né, Ser de conseguir livre, estar livre, de sim. conseguir estar fazendo aquela atividade de uma maneira muito legal. Até esses dias uma pessoa, Edson, mas corrida é hobby, porque tem tempo, tem isso, tem... Falar, olha, sim, tem uma série de coisas que você faz, mas é uma atividade que você escolhe Você não é fazer. obrigado a Você fazer. escolhe. Sim. Você escolhe acordar de manhã, você escolhe encontrar aquele grupo, você escolhe, né, fazer seu tempo de corrida, você escolhe fazer aquela atividade. Então, acho que isso é muito legal. A pessoa, ela tá protagonista daquela situação de vida que ela tem, tá? Top. Então, mulherada, se o homem quiser jogar bola, deixa os homens jogar bola. Né? Se é um Porque hobby, é um perfeito. hobby para eles. Homens, Isso. para de explicar, deixa elas assistir uma novelinha. É o hobby delas, tá tudo Isso. certo. Não, e ao contrário também, tá? Se o homem quiser assistir uma novelinha e a mulher também quiser jogar bola, tá ótimo, Do jeito não que é? tá o mundo, tá tudo Isso que é certo. maravilhoso, né? Verdade. Você não fechar por gênero, né? O importante É é que as verdade. pessoas possam, de fato, falar aquilo que as Ser fazem bem. felizes, né? Porque tá tão Com difícil ser certeza. feliz, então a gente Com tem que ser certeza. feliz. Falando na pandemia, você falando me surgiu uma dúvida. Existem os filhos da pandemia. Sim, Você vê, você está 35 anos cuidando sim, de família. sim. Você vê uma diferença nessa geração? Bastante. Qual é a diferença? Nossa, eu nunca perguntei isso, acho incrível. Qual é a diferença da geração pandemia Tá. e das outras? Sara, eu vou falar um pouco da minha experiência, mas eu vou falar também de algumas pesquisas, de alguns estudos que eu tenho lido, né? Essa geração que nasceu um pouquinho antes ou durante a pandemia, né? E uma geração hoje que, né? Vamos lá, então, são faixa de 9 anos, 10 anos, adolescentes, é chamada de geração ansiosa, né? É um nome que, inclusive, é um psicólogo americano que tem estudado muito isso, porque é uma geração que ela convive com situações, mudanças climáticas, né, inseguranças, que foram situações que eu, por exemplo, na minha geração, eu não vivi, e talvez você Sim, também, na sua geração, enquanto você foi criança, adolescente, não não viveu, tá? vivemos. E nós, e são o que a gente chama hoje, elas são nativas digitais, né? Nós somos imigrantes digitais. Nós nascemos Sim. num período, pelo menos vou falar por mim, tá bom? Porque sou um homem que eu tô chegando aos 60 anos, Eu né? tô com 40, então nós estamos ali. Então, assim, eu sou, né, pré-internet, né? Eu nasci, eu vivi, eu tive minha adolescência, minha juventude nesse período. A internet trouxe muitas mudanças, a tecnologia trouxe muitas mudanças. Mudanças muito boas, maravilhosas, mas também mudanças que requerem muitos cuidados, né? A gente tem assistido uma série de discussões aí agora, Sim. né, com o uso de crianças e internet, né, a gente pode fazer um podcast só disso, né? Mas não é aqui o nosso É que tava tema, né? várias perguntas aqui já, mas vamos embora. Mas você Voltando, percebe que sim. tem muita coisa sendo discutida sobre isso. Então, essa geração, ela lida com situações que outras gerações não lidaram, tá? Então, ela é chamada de geração ansiosa. Ela tem, de fato, uma forma um pouco diferente de se relacionar, né? Existem muitas queixas, mas é uma geração que ela é fruto do seu tempo. A gente não pode esquecer disso, né? Então, a gente não pode culpabilizar essa geração. Ela é fruto do seu tempo, como nós somos frutos do nosso tempo, Sim. né? Então, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, que eu acho que ajuda a gente a pensar. Eu fui um homem jovem na época, por exemplo, que a AIDS era uma doença que incurável, né? Então, era muito difícil, a gente tinha muito medo de se relacionar, né? Que bom você ver, né? As tecnologias, as produções científicas hoje, né? Vamos lá, mantém um controle importantíssimo sobre essa Tem até o infecção, né? PrEP. O PrEP, o PEP. Não, e eu fiquei tão feliz. Você sabe que hoje você consegue, né, usar o teu PrEP, pegar o teu PrEP em máquinas do metrô. Que Como nós maravilhoso! pegávamos camisinha um tempo atrás, né? Então, por Nossa. exemplo, a gente foi dessa geração, principalmente eu, né, que vivi a minha adolescência com muito medo, né? Medo mesmo, porque havia essa ameaça, era uma Sim. ameaça real. Então, isso mudou demais, tá? Então, assim, é isso, a gente é fruto também das mudanças do nosso período histórico, né? E acho que é uma geração que vai lidar com muitas coisas, vem lidando com muitas coisas, né? E é importante a gente olhar com isso, né, sem culpabilizar essa geração e entendendo quais são essas demandas, o que eles precisam, como precisam, qual é a necessidade, né? Top. Falando em família Bora lá, e falando sobre sexualidade, acho que bora lá. nossos mundos se encontram agora. Aham, O que
Qual é o impacto emocional que pode causar na vida sexual de uma pessoa? Primeiro Tá. vamos falar. Tem duas perguntas dentro de uma. Aham. Primeiro vamos falar sobre qual o impacto, qual é a disfunção que a pessoa ela pode considerar como uma disfunção. O Tá. que pode interagir nela quando ela tem essa disfunção, não conhecimento da sexualidade dela. Tá. Nós vamos Aham. falar sobre isso. Em seguida, já encaixando, se der, vamos saber também qual é o impacto que uma falta de uma terapia, né, pode prejudicar um relacionamento sexual. Tá. E a gente até pode já começar a correlacionar Sim. saúde mental e E a sexualidade. gente não tá falando de gênero, É, tá? exato. Mas atinge mais, porque meu público é masculino, Eu sei. atinge mais o público masculino. Eu sei. Mas excelente, né? Acho que esse é um tema, assim, ele não tem fim, tá? É isso Sim. mesmo. A gente poderia também ficar aqui horas discutindo. Bom, vou tentar aqui abarcar as duas perguntas, Tá. você também vai né, me situando, Uhum. tá? Porque eu começo a falar, às vezes não paro, hein, Sara? Isso é gostoso, pode ir. Olha, acho que o que é importante a gente dizer, sexualidade é um direito humano. Direito, Como né? comer, como beber água, como... Sim, Exata, perfeito. Como se alimentar, sim. sabe? Como ter uma casa. Sexualidade, tanto que nós temos os direitos sexuais e direitos reprodutivos, tá? Todas as pessoas, a gente tem, inclusive, diretrizes que tratam disso, né? Porque o nosso corpo, ele é um corpo sexual, um corpo Sim. erótico, né? Um corpo, né, que ele também é preparado para a reprodução, né? E aí você jogou aqui na pauta uma coisa importantíssima, que é família e sexualidade, né? Uhum. Que eu particularmente vejo, né, que por mais que a gente já tenha avançado muito nessas discussões, eu ainda entendo sexualidade como algo muito tabu na sociedade e nas Você famílias. acha que ainda? Eu acho, Sara, eu acho, eu acho. Eu acho que assim, por mais que a gente já arejou muita coisa, eu acho que ainda existe, sim, né, diversos tabus, né, em relação à sexualidade, né? E a sociedade, ela tem um sistema de que ela tem uma tendência a reprimir as sexualidades. Muito mais as mulheres do que dos homens, tá? Mas os homens também sentem um efeito disso, tá? E a sexualidade é algo que as pessoas e as famílias ela tenta normatizar muito, né, o que que é certo, o que que é errado. E a gente sabe, né, que do âmbito da sexualidade, certo e errado não cabem, né? Isso é da experiência da pessoa e de como ela tem o desejo e o prazer, né? Porque o prazer, ele é algo, vamos lá, né, do nosso corpo geral, mas ele também é algo muito particular. As pessoas sabem como elas vivem isso, né, o como é a prática da sexualidade delas, né? Então acho que isso é muito importante a gente falar. Ah, em que sentido eu digo que ainda existe muita repressão? Olha, acho que existe também uma série de normas, dogmas, uma série de verdades, vai, que não são verdades de forma alguma, né? Que são impostas, né? São impostas pela família, pelas igrejas, muitas vezes, né? Então, a gente... Desculpa, mas você falou agora, lembrei do padre. Você viu os vídeos que encontraram uma menina que trabalha junto com o padre dentro da paróquia? O noivo cachorro, o padre dentro do... É mesmo? É mesmo. Então, você vê, é assim, porque é um termo tratado ainda de Sim. forma... Olha quanta hipocrisia existe nisso, né? Então, a gente vive sim, acho que a gente tem vivido, né? Aí é a minha percepção, Tá. tá, Sara? A gente tem vivido, assim, uma onda um pouco conservadora, né? Eu acho que tem uma discussão, né? Que, de fato, ela não vai olhar para a sexualidade, ela fica olhando para as normas. Então, acho que, assim, ele é um tema que não quer calar, mas é um tema que suscita muito desejo. Porque nós, como eu disse, temos, né, temos um corpo erótico. Sim. Todas as pessoas têm desejos, tá? E todas as pessoas querem satisfazer os seus desejos, tá? Você imagina, né, você ter o teu desejo e você privar o teu desejo por conta, vamos lá, né, de uma realidade, de um dogma religioso, de um medo que você tenha, né, por conta de algum tabu em relação ao seu corpo. Então, na medida em que você faz esse processo, a gente entende que isso, né, passa a ser muito uma ameaça à sua saúde mental, né? As pessoas muitas vezes elas ficam, né, com muito medo de experimentarem o seu corpo, né, de colocarem também o seu corpo à disposição do prazer, tá?
Porque assim, né, é aquela coisa, sexualidade, reprodução, tá ok, né? Mas quando a gente extrapola isso e a gente fala, né, de uma necessidade humana, que é uma necessidade de prazer por intermédio de uma experiência, de uma prática de sexualidade, né, as pessoas ficam mais como, né? Assim, às vezes querem tirar fora esse elemento prazer, né? E ficarem muito presos à questão, não, a prática da sexualidade, ela é feita para você ter filhos, né? Para você, né? É porque é uma prática dentro do matrimônio. Mas não, ela é uma prática de exploração de sexualidade, Sim. tá? Então isso, por isso que eu acho que ainda é muito tabu. A gente não fala sobre isso no dia a dia. A gente não fala sobre isso com amigos ou com amigas, a gente fala pouco. A gente não fala com famílias. Eu percebo muito isso, né? Então, assim, às vezes, atendendo famílias ou atendendo pessoas individualmente, elas têm, mas como que eu vou falar com meu filho sobre isso? De que forma eu vou falar, né, sobre sexualidade, como fazer sexo, né? Mas, assim, é um tema que ele precisa ele precisa ser tratado de maneira natural, como parte da realidade da espécie humana, Porque se não né? conversar em casa, vai aprender na rua. Ou nem Ou vai, na internet, né? ou, Você abre e tá tudo é, aí jogado na cara ou da não vai gente. aprender, né, Sara? Exatamente. Ou não vai, É né? verdade. Então, acho que assim, para a gente tratar sobre isso, é para a gente falar muito sobre, assim, a realidade da experiência da sexualidade nas famílias, como elas tratam disso ou não tratam. Sim. Eu, por exemplo, vim de uma família, né, que se falava muito pouco ou nada se falava sobre sexualidade. Né? Tudo era muito insinuado, né? Não havia algo aberto. A grande maioria das famílias não tratam disso. Né? Então é como se fosse um assunto que todo mundo sabe que as pessoas fazem, mas ninguém fala. A gente chama de segredo aberto isso, né? Todo mundo sabe que as pessoas transam, que as pessoas, Sim. mas ninguém fala, ninguém, né, trata isso de uma maneira Sim. séria, de uma maneira bacana, de uma maneira legal, de uma maneira assim, sem tabus, sabe? E nessa conversa de entre tabus e tal, e que momento sobre a liberdade sexual, daí Uhum. que você falou, trouxe que a gente tem que experimentar nossos prazeres, Sim, perfeito. sim. Só que em que momento isso ultrapassa, que deixa de ser, não sei se existe a palavra certa, normal ou não normal, Tá, mas da anormalidade, vamos tá, dizer aqui, fetiches tá, ou pedofilia tá, ou por animais, assim, são que tá. para a sociedade, a gente está jogando bem na cara mesmo aqui, porque para a sociedade, no meu mundo, isso é, para o seu mundo também, é normal, as pessoas conversam isso com a gente. Sim, Então, a que ponto a gente pode considerar isso? tá, É, que isso passa do desejo, tá. do que não é? Explica isso pra gente, por Boa, favor. boa pergunta, boa pergunta. É uma pergunta complexa, bastante Sim, complexa, mas o que que é legal a gente olhar? Acho que assim, a experiência da sexualidade, ela é uma experiência própria, né? As pessoas sabem, elas entendem, né, aonde desperta desejo, aonde desperta prazer. Elas podem viver isso de maneira individual ou de maneira relacional. sim, Como é viver de maneira individual? As práticas masturbatórias, as explorações do corpo, as percepções sobre o corpo, os desejos, as fantasias, né? São práticas individuais, né? Com o corpo erótico, com essa experiência. Nas relações, elas podem viver nas relações com seus namorados, com suas namoradas, né? Dentro do casamento, nas práticas dos trisais, por sim. exemplo, né? Em práticas de swing, né? A experiência ela é vivida de maneira relacional, né? Ok. E o que é interessante a gente entender? Que existem, sim, né, limites e fronteiras, né, do que a gente entende hoje em relação a essas experiências de sexualidade. Quando existe experiências consentidas e elas falam, né, sobre as perspectivas de que aquele casal, aquela relação, ela, ok, a gente sabe que aqui faz bem para nós dois, ok. Quais são as situações que a gente começa a considerar problemáticas, tá? Eu não vou também nem falar normal e anormal, vou falar problemáticas Ok. quando existem violências, né? Quando existe, como você bem colocou, quando existe, por exemplo, né, uma relação de dominação, como é a pedofilia, né? Isso é crime, né? Porque crianças e adolescentes, principalmente crianças, elas não têm um corpo que eu digo, não só um corpo físico, um corpo psicológico,
né? E o corpo de uma criança, ele não é um corpo em desenvolvimento, não é um corpo sexuado, tá? Então, a gente considera, por exemplo, que na adolescência, quando a gente tem as mudanças no corpo, o desejo surge, os hormônios eles modificam, a gente começa a experimentar isso, a gente vai caminhando para a gente ter um corpo que, de fato, ele é um corpo do qual a gente, sim, né, vai experimentar isso. Criança, não. Mas a gente tem visto, né, de maneira muito intensa isso. Isso é crime, isso é violência, né? Então, violência, ela não combina com prazer, né? Não combina com prazer. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente dizer isso. Na medida em que duas pessoas, né, ou uma pessoa, ela tem uma prática que fala sobre o desejo, ela vive aquilo, né, de maneira positiva, boa e que confira saúde para ela, tá ok. Mas na medida em que ela usa isso, né, para dominar, para violentar, isso são práticas criminosas, né? São práticas que hoje a gente refuta de maneira muito Sim. forte. Né? É o que a gente está chamando de adultização das crianças, né? Então ela tem tanto da prática das redes sociais como da prática da sexualidade, né? E aí é isso, é como que a gente faz essa educação, porque ninguém quer falar de educação sexual, né, Sara? Que besteira! Por que as pessoas têm tanto medo de falar de uma coisa que Exatamente. é tão legal para a vida? Sim. Né? A gente quebrar os tabus, né? Falar de maneira aberta, falar do nosso corpo, da nossa biologia, da nossa psicologia, né? Sexual. Por quê? Né? Isso é Verdade. tão importante, não é? Então, resumindo, você considera fora do padrão quando só um tem prazer. Ou quando, na verdade, né? A Hum, prática ela não é prazerosa, ela é uma prática de violência. sim. Tá, eu acho que isso. Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo de casais na prática do swing, Hum. ou na prática de troca de casais, tá? Ou na dominação, essas Isso, coisas, mas certo? dentro de algo que seja algo consentido, tá? O Ok. casal tem prazer, né? Às vezes pode ser um pouco mais prazeroso para um pouco menos para o outro, Mas há uma mas há uma concordância ali. Sim. concordância. E há, de fato, né, uma possibilidade de experiência segura, sem que ninguém ultrapasse a fronteira do outro. Tá tudo certo. Agora, uma prática, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo para a gente fazer um contraponto, né? Uma prática de forçar uma relação sexual, por exemplo. Que é um estupro, Sim. tá? Isso é uma prática de violência, isso não é sexualidade, tá? Isso é uma violência que tem a sexualidade como um caminho. Então isso não é bacana, isso não é, sabe, isso é criminoso. E a gente sabe que hoje muitas mulheres, né, elas estão denunciando muito mais, né? Porque assim, essa é a mulher que sofre, né, muito mais, né, com essas práticas que assim, né, assim, de ter uma forçação, né, muito grande. Tanto que o não é não, né? E é Sim. isso. Porque se há uma invasão, né, da perspectiva de forçar uma prática, tá? Isso é uma violência. Isso Sim. é um estupro. Tá? Então, acho que hoje a gente qualifica mais, a gente consegue entender melhor essa situação e as pessoas precisam viver naquilo que é prazeroso. É um jogo de ganha-ganha, tá? Todo mundo tem que ganhar. Sim. Tem que ser bom para todo Bom para mundo, né? Eu todos. falo que negócio é bom é quando todo mundo sai sorrindo. E todo mundo sai É ganhando. verdade. Tá? Às vezes você pode até achar, ai, não, mas isso não. Mas se você se abre, aquilo também passa a gerar prazer e ganhos para você do ponto de vista da satisfação. Uau, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando os dois estão felizes, tá tudo bem. É, eu vou fazer uma pergunta, eu acho que você é a pessoa perfeita, que era uma dúvida particular minha. Tá. De um tempo para cá, eu não sei se estão expondo mais. Você faz integração também dos LGBTs. Sim, sim. O que que está acontecendo que essa geração está muito mais assim? Tem crianças de 9, 12 anos que Aham. já, né, Manifestam, vamos dizer. manifestam, vamos dizer Tá. assim. Ah, Então, tá tendo muito mais hoje do que a gente via antigamente. sim. O que que mudou? Parece que todo mundo está nascendo. Assim, é a impressão que eu tenho. Então, assim, eu não sei se é a exposição mais da internet. O que está acontecendo? Olha, essa pergunta é difícil, mas eu vou falar um pouco também daquilo que eu venho estudando, daquilo que eu venho Sim, vivendo, experimentando, né? Eu acho que é isso, a gente tem vivido, sim, né, uma abertura maior para se falar sobre sexualidade, sobre gênero. sim. Sim, eu acho que sim.
a expressão da internet, né? As pessoas falam mais, divulgam muito mais. Então, existe sim uma relação, né, com o corpo, uma relação com práticas que não sejam práticas heterossexuais, vamos dizer assim, né? De outras práticas, né? Pessoas lésbicas, pessoas Sim. gays, pessoas bissexuais, pessoas trans, né? Hoje, né, com uma Os maior... boicetas. Esmaicetas, exatamente. Os clirocas, que a gente Que é chama. isso? O que é essa sigla? O cliroca? Depois a gente vai falar. Tá Vamos deixar o bom. pessoal curioso, a gente Ah, fala. Mas assim, eu acho que tem tido, sim, de fato, as pessoas elas falam, expressam mais via internet e não só, tá? Mas assim, são experiências bastante desafiadoras para as pessoas e como para a sociedade também, né? certo. Então, acho que essa nova geração, né, LGBT, eles costumam dizer uma coisa que eu acho muito legal. Eles dizem assim, nós não estamos no armário, quem estão no armário são os outros, tá? A gente não tem que sair de nenhum armário. Nós somos dessa forma, sentimos dessa forma, queremos experimentar a vida desse jeito, porque é o que nos constitui como pessoas. É o que é. É o que é. Então, se você tem problema, se a família tem problema, tal, é vocês que vão esconder algo, né? Não somos nós. Nós vivemos muito tempo escondidos, né? Então, a partir de uma perspectiva política, social, eu acho que tem tido, né? Isso tem de uma certa forma, né? Feito com que essas pessoas possam trocar, dividir mais, compartilhar mais a experiência. Mas olha, Sara, isso não significa que a sociedade está menos preconceituosa, tá? Eu acho que esse é o ponto, tá? Eu particularmente acho que o Estão se segurando um preconceito pouco mais, talvez, porque muito virou lei também. criminalizou, a homofobia é Sim. criminalizada, né? Então você consegue ter algumas, vamos lá, né? Algumas diretrizes, umas regras, né? Assim, um ordenamento jurídico, um ordenamento social de legislação, que também dá mais segurança para essas pessoas, Mas sabe? preconceito, Edson, não é só. Eu falo porque eu me considero uma mulher negra. Tá. Mas que eu Uhum. sou um chocolatinho aqui. Sim, Mas sim. eu me considero uma mulher Uma negra. negra clara, né? Como a gente Sim. diz, né? Sim. E é nítido. A minha sócia, ela é branca. Uhum. Bem branca mesmo. Uhum. E às vezes nós chegamos num lugar ou vamos conversar com alguém e eles acham, já aconteceu, eles se direcionar a ela, Tá. achando que ela era a chefe e eu era a empregada. Ah, pois é. Então, é um viés inconsciente, é um viés. E assim, e é óbvio que a gente é muito sensata, eu fiquei na minha, e quando ele foi falar, a última palavra foi a minha. Tá, olha. Então, aí a pessoa entendeu a situação ali, mas eu entendi, eu senti o preconceito na pele, É a assim. lógica do preconceito racial, exatamente. Então, eu Da cor, imagino né? para vocês, assim, para a galera que está chegando agora, como deve ser muito mais difícil. É. Mas assim, mas o que é interessante é que, olha, você vê, hoje a gente tem espaços como esse que a gente fala sobre isso, Sim, né? Antes a gente não tinha espaços, né, em podcasts, em redes sociais, onde a gente agencia a informação. sim. Tá? Que é isso, a gente está agenciando a informação. A gente não depende de uma grande mídia para a gente poder falar sobre isso, sobre homossexualidade, sobre experiências trans. Não, né? A gente está aqui falando, tá? Você está aqui dando teu depoimento, eu estou aqui trazendo, né, a minha experiência, o que eu venho estudando. Isso é muito bom. Isso dá uma diversidade de informações. Muito legal, entendeu? Uma dúvida que eu tenho, eu tenho um amigo que ele é homossexual, ele também tem podcast e é maravilhoso. A pessoa, ela nasce assim, ou o ambiente também pode desenvolver? Olha, Nossa. cientistas, não, posso dizer, cientistas no mundo inteiro têm tentado responder essa pergunta. Agora você pergunta o que eles chegaram nas pesquisas. O quê? Não é conclusivo, entendeu? O que se entende, qual que é o consenso hoje do ponto de vista científico e do ponto de vista... É assim, é que existem sim vários componentes, né, sobre a questão da homossexualidade. Essa discussão da causa, né, o que causa, isso é de fato uma discussão, do meu ponto de vista, já ultrapassada, tá? Sim. Porque o mais importante é a gente entender que a homossexualidade, ela é uma variação da sexualidade humana. Tá? Como a bissexualidade, como a assexualidade, como a heterossexualidade, né? Então, no espectro da experiência do desejo, da orientação afetiva e sexual, a homossexualidade, a experiência do desejo por uma pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo, né? É algo, né, da natureza, porque isso também existe em outras espécies, Sim. né? A gente vê normal aí, os Pois é, cachorrinhos, tudo. pois é. Então, Sim. assim, as coisas, elas... Eu acho que isso é importante a gente dizer,
que a gente tem fenômenos culturais, fenômenos corporais, a gente tem uma série de situações em que vão dando esse contexto da percepção do como a pessoa ela vai se entendendo, né? Como ela se percebe, né? Como alguém, né? Que não é uma pessoa heterossexual. Né? Sim. Mas esses desejos, eles precisam ser validados cada vez mais, né? Porque é isso que a gente tem falado, né? Eu recebo muitas pessoas no meu consultório, né? Ainda com muito medo, né? Com medo de viver a experiência de ser uma pessoa LGBT, né? Então a gente tem que ouvir essas pessoas, né? Por que desse medo? O que que causa esse medo, né? Os próprios homossexuais muitas vezes se culpam, entendeu? Porque, não queria ser dessa forma, eu tenho muito medo, isso pode trazer para mim problemas. Existem pesquisas aí já bastante importantes que dizem, né, que é uma população que ela está mais vulnerável a problemas de saúde mental, a problemas, Clodovil né, falava isso, né? já, né, lá Ele atrás, né? falava, você acha que eu Mesmo quero porque ser gay? Eu ele, não quero ser gay. Se eu pudesse mesmo, escolher, o nossa. Clodovil foi uma bicha polêmica, como a gente costuma dizer, né? Mas assim, ele foi, né? Eu acho que o Clodovil é uma. E uma outra pessoa que eu acho que a gente poderia falar, que eu acho que é legal também, que foi a Ângela Rorô, que faleceu recentemente, Sim. uma cantora, e ela fala abertamente, né? Ela foi uma mulher lésbica, né, no final dos anos 80, os anos 70, anos 80, que se declarou abertamente, né, falando nos shows, né, e ela diz, ela sofreu muita violência porque ela se assumiu lá naquele período. Então, hoje o contexto é outro, é diferente, mas eu não posso dizer que essas pessoas que não estão sujeitas às violências como estão, mas você colocou um ponto importantíssimo. Hoje, homofobia é crime. Naquela época não era. Então, isso dá uma mudança muito Ai, grande. graças a Deus, né? E você percebe, Sara, que tudo que a gente está falando aqui tem a ver com saúde mental, Sim, né? Você percebeu isso, né? sim. Então, tem a ver porque é a expressão do desejo. No mundo LGBT de uma forma, no mundo heterossexual de uma outra forma. Você disse uma coisa importante, você tem um público de clientes muito masculino, são os Sim. homens cisgêneros que te procuram, né, de maneira importante. Porque os homens também têm uma pressão muito importante em relação a eles quanto à questão da sexualidade, né? Então, o homem ele foi educado, socializado, né, para dominar, para comandar, para estar duro sempre, né? Sim. Assim, para estar sempre preparado, né? Para que ele tem que fazer a mulher gozar, ou ele tem que gozar para fazer. Então, assim, existem algumas crenças, né, alguns mitos em relação, mas os homens carregam isso, homens gays, homens hétero, tá? Os homens carregam isso. E isso pressiona muito, isso também pressiona demais, né, a saúde mental dos homens. Como, por exemplo, as mulheres, né? Não, né? Assim, os tabus, né? As mulheres precisam se guardar para os homens, né? As mulheres, a partir do momento em que elas menstruam, por exemplo, olha, seu corpo mudou, então agora você tem que, né? Você tem que cuidar mais, porque de fato, né? A mulher, na sujeição biológica, a mulher engravida, mas Sim. assim, o corpo da mulher passa a ser mais fiscalizado, né? Uhum. Mesmo que de maneira indireta, né? Muito mais fiscalizado. E aquela coisa, né? Do quanto a complexidade do orgasmo para a mulher é diferente para o homem. Né? E muitas vezes a mulher ela precisa sim, né, conhecer o próprio corpo, porque ele é um corpo muito fiscalizado socialmente, muito fiscalizado. O Tantra ele vem para isso, né? E aí é onde o Excelente. Tantra ele vem de mãos dadas, que a gente fala que o nosso corpo é que nós fomos educados sexualmente completamente errado. Aham, Ou por filmes, eu vi tá. minha primeira vez que eu tive contato foi por causa de uma revista chamada Tititi, É sim. que eu vi o que era a masturbação pela primeira vez, eu não sabia o que que era. Ela Sim. ensinou na revista, eu falei, deixa eu experimentar. Eu tinha, sei lá, 9 Uau. anos Tá. de idade. E aí eu falei, nossa, e foi virando um pré-adolescente já, aquela Aham, doença. Depois filmes, aham. porque em casa era uma casa de pastores. Tá. Então não existia essa conversa, eu Esse diálogo. aprendi assim. Tá. Então o Tantra ele vem para isso, para ensinar que nós temos vários pontos orgásticos para se cuidar, para se olhar Ótimo. mesmo. E dentro das sessões, tem muitos homens que estão me procurando bastante Tá. para fazer a famosa inversão. Tá. Muitos estão querendo experimentar, eles veem para realmente se não gosta. Eu tô gostando porque eles estão falando mais. Aham. E outros que eles ficam, depois que acaba, eles, nunca aconteceu isso, não sou gay. E aí vai a gente explicar, não, você não se torna gay e tal. Eu quero que você responda pra gente, qual é essa diferença de se um homem ele sentir prazer no ânus, Aham. o que que diz se ele vai virar gay, se ele não vai virar gay?
Tá, olha que ótimo. Nossa, mas que maravilha que os homens eles têm procurado Tem. também, né, como uma prática para que eles descubram outros pontos erógenos nos Sim. corpos, né? Isso é maravilhoso. Então, olha lá, isso é muito interessante a pergunta que você fez, Uhum. porque o desejo de uma pessoa ela não está no genital, tá? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que romper, tá? Certo. Então, assim, o homem, vamos falar bem abertamente Por aqui, favor. tá? Ele não tem desejo só no pau. Ele tem o corpo todo dele, tá? É um corpo que ele pode sim ter pontos de desejo, pontos de prazer e Se pontos de satisfação. o homem tem mais o porquê dar o cu do que a mulher. Então, mas você percebe? É isso. Mas o que que acaba acontecendo? Sim. Acaba acontecendo, né, que a sociedade ainda genitaliza muito a sexualidade. Ela coloca a sexualidade na vagina, no pênis, né, em algumas regiões que são regiões, né, aquilo limita a experiência. Sim. A sexualidade ela está no corpo como um Um todo, corpo tá? erótico, Um como corpo você mesmo falou. erótico, Uhum. tá? E a experiência para homens, né, às vezes está muito ligada a esse tabu, né, do medo que o homem heterossexual, por exemplo, né, quando ele se permite a inversão ou o toque anal, Sim. né, coisas, né, uma exploração de que aquela situação, né, vamos lá, aquela situação vai deixá-lo socialmente, o que que as pessoas vão pensar sobre isso? Ou que eu, né, coisa vergonhosa, você não tem nada a ver. O desejo é o desejo. Ser heterossexual, né, é uma questão constituída dos homens, porque ele deseja uma mulher. Um homem cis heterossexual deseja uma Sim. mulher cis heterossexual. Ou no universo trans, mesmo esquema, tá? Então, a experiência é muito interessante sobre isso, tá? Então, não é pelo fato dele ter uma experiência numa parte do corpo que isso elimina toda uma experiência de vida, Sim. né? Então, acho que a gente tem que romper isso, né? As pessoas falam de sexualidade, a sociedade, né? A gente, as pessoas genitalizam, vão para o genital. Sexualidade é um conjunto de sensações, de desejos, né? Num corpo que é um corpo da experiência, um corpo da sensação, né? Então, imagino que nas práticas tântricas, nas práticas de massagens, vocês têm uma série de ensinamentos, assim, milenares, Sim. né? Que vão falando sobre o quanto o prazer e a experiência dessa liberação, né, orgástica, de orgasmo, o quanto isso é positiva para as perspectivas de saúde mental, tá? Sim. Então tem que romper isso, né? Sexualidade não é pênis e vagina, não é pênis e ânus, não é pênis ou não é vagina não, é um todo. É a pessoa, tá? E não o Entendi. genital dela. Perfeito, perfeita colocação. Então, homens, quiser experimentar, experimente. E as mulheres também, né? Total. Porque sempre tem aquele tabu. Ah, se eu fizer isso, eu sou vagabunda. Ah, Ah, não sei o quê. sinto muita dor, né? Dói Isso! demais. Ah, uma É, pergunta boa. é. Tem mulheres que elas sentem mais prazer, por mais que a gente não tenha a próstata lá. Aham. Aí tem mulheres que têm muito prazer pelo ânus e tem outras que não. Tem alguma coisa a ver, ou psicológico, ou é do corpo Ô, mesmo? Sara, então, você falou uma coisa importante. Eu acho que assim, tem uma anatomia que Sim. ela vai promovendo o prazer, né, nas diferenças anatômicas, fisiológicas, mas tem questões de desejo, que aí também, junto com as questões anatômicas, né, vão dando aquela característica em relação ao como você sente prazer ou não. Tem mulheres, né, assim, eu vou falar um pouco do que eu ouço, né, Tá. das pessoas que eu atendo, de amigas, né. Tem mulheres que são muito adeptas, por exemplo, né, ao sexo anal, né, Uhum. como né, uma possibilidade de experiência, e tem mulheres que não gostam, que não se sentem à vontade, porque tem medo, porque sente dor, né, e que muitas vezes, né, existe um apelo do homem também para essa prática, né? Como que o homem também, de uma certa maneira, deseja viver isso numa relação afetiva, né? Eu acho que sim, vai muito do olhar para o corpo, do significado que tem o corpo, como ela cuida desse corpo, né? Como que ela experimenta essa situação. E assim, a sexualidade, ela é vivida, mas ela é comunicada, tá? Eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui. Que é o que é comunicar? É falar sobre o desejo. Nossa, eu
tenho uma fantasia com você assim. Quero comer o seu cu Ou tenho hoje. uma fantasia assim. Ah, mas como eu vou fazer isso? Mas será que é prazeroso? Ah, mas será que a gente pode trazer um brinquedinho, né? Será que a gente pode cuidar de como fazer isso? Então, assim, Aprender, né? Tem falar tanta coisa para você aprender e hoje. falar, Sim. tá? Tem a prática, mas comunicar desejo, tá? E comunicar e falar sobre ele é uma parte importantíssima. Importantíssima, né? E que é uma coisa que eu noto muito, às vezes eu atendo muitos casais, né, Sara? Assim, Sim. vai chegando um momento, a gente até brinca, né? Sexo no cativeiro. Onde menos se faz sexo é no Eu casamento, quero que hein, você Sara? entre nesse assunto. Vamos lá. Tem um período que falaram que era dos 7, só que eu tô notando Ah, que os dos tá ficando cada vez menos. Dos 5. O que que acontece? Que depois dos 5 anos, parece que só vai piorando a situação. diminuindo? É. É, Hoje, assim, são casais que você nem imaginava que ia acontecer, tá separando. eu sei, sim. Por quê? Eu acho que assim, a gente tem que trazer aqui um contexto muito importante sobre afeto e sobre desejo, né? Então, muitas vezes, assim, existe muito afeto numa relação. As pessoas, elas resolvem, escolhem ficar juntas, se vincularem afetivamente porque elas desejam uma outra, se sentem atraídas uma pela outra e se sentem conectadas, amam umas às outras, né? Porém, né, o desejo, muitas vezes, ele é um pouco inimigo dessa estabilidade, tá? Não é uma regra, tá? Tem casais que vivem muito bem a sua Sim. sexualidade por muito tempo, tá? Mas, assim, é isso. Eu acho que, assim, depois de um tempo, né? Assim, existe, sim, uma tendência, tá? Que não é geral, mas tem uma tendência, isso do que eu ouço, de que a coisa, ela pode ficar muito na mesmice, entendeu? Mas o próprio casal pode dar conta de fazer uma reinvenção. Porque ela pode falar sobre isso. Às vezes a pessoa tem medo de falar, puxa, eu vou, sei lá, né, eu vou machucar meu parceiro se eu falar sobre isso, né, o que eu não tenho desejo. Eu acho que tem uma série de situações que elas precisam ser faladas. E a partir daí, a gente tem essa questão da espontaneidade do sexo, a gente tem uma outra parte da sexualidade, que é a parte que muitas vezes não tem essa espontaneidade, mas tem essa construção com o outro. Olha, vamos lá, um exemplo. Um casal que não tem feito menos sexo do que fazia há um tempo atrás. Oh, pô, o que está acontecendo? Por que a gente tem feito menos? Né? O que não está agradando? Por que não está agradando? Será que se a gente for para um lugar diferente, numa situação diferente, seria legal? Né? Será que se a gente mudar um pouco a nossa prática, seria legal? Sim. Será que a gente... Então, acho que assim, você diversificar a experiência da sexualidade é fundamental para o casal. E às vezes, né, tem tanta treta na relação, brigas, conflitos, e isso mata desejo. Tá? A gente percebe isso, né, esmorece muito o desejo. Então, você tem que cuidar muito para que afetivamente, né, o casal consiga se equilibrar para que isso não afete áreas da vida. A parentalidade, a sexualidade, né, e outras que são fundamentais para uma relação de casal saudável, né? Então, você acha que quando evolui demais e o outro fica para trás? Porque eu acho que as pessoas mudam, Ah, sem dúvida. né? Sim, sem A dúvida. pessoa, eu, por exemplo, de 2 anos para trás, eu não tenho nada a ver com o ser humano que eu sou hoje. Aham. Então, você acha que isso também pode afetar um relacionamento? Porque os gostos vão mudando. Sim. Você acha que isso também vai. Um casal tá evoluindo, o outro tem que ir junto, que senão vai ficar muito para trás? Olha, a vida é movimento, né, Sara? Sim. E não é um movimento, assim, às vezes é dinâmico. Existe um dinamismo na vida das relações, na vida dos casais. Então, toda vez, né, a gente tem que olhar muito para o significado que a sexualidade tem para aquele casal, né? E é natural também que você tenha, às vezes, no casal, um que tem mais desejo, outro que tem menos Sempre desejo. tem um que gosta mais, Uns que, né? né? E olha, e eu vou dizer uma coisa pra você, e não é uma coisa assim, os homens gostam mais, nada a ver, tá? Tá tendo casais que mulheres, elas são muito mais ativas e dinâmicas do ponto de vista de sexualidade do que homens. Então, isso, né, tem uma variabilidade muito grande. Então, assim, como a vida é movimento, as coisas elas vão mudando. E a saúde mental do casal, vamos dizer assim, da relação, ela também tem que olhar para a Sim. sexualidade, né? Então, casais com filhos ou casais sem filhos, né? Ela tem que cuidar disso. Então, toda mudança numa relação, ela precisa ser absorvida pela relação, não ou por um ou não ou por outro, né? Então, hoje, assim, o que eu noto, por exemplo, nas novas gerações em relação a isso, né? A possibilidade de uma relação livre
ou uma relação aberta, tá? Que a gente chama de relação livre, uma relação extraconjugal, uma monogamia, não monogamia, ela tem mais possibilidade de acontecer, tá? Mas tudo isso, né, quando você faz de uma maneira afetiva. É que tem muitos casais que não acabam, mas não faltou amor ali. É diferente, né? Então, às vezes eles estão percebendo que a relação chegou num nível onde o afeto, né, ele fechou seu ciclo. Você acha que o amor ele muda de estado, de To- estação? Total. Amor é algo dinâmico, né? Amor é algo do dia a dia, da prática Eu amorosa. conheço casais que eles não têm mais uma relação sexual, não têm mais essa vida, mas eles não conseguem se ver sem a parceria do Sem outro. dúvida. Você falou a palavra-chave, parceria. E não é velho, são casais Jovens, jovens, tá? Adultos. adultos, vamos É. dizer assim. E aí eu falo, gente, acho que o amor ali, ele muda de lugar, Sim. né? Então, mas você E o percebe, que faz uma situação ele dessa? tem que ir ressignificando isso. Acho que isso é importante. Toda vez que o casal entende que vive uma crise, né, ele ressignifica essa crise. Ele segue de forma a cuidar de um... Porque assim, vamos combinar, né? Manter uma relação amorosa hoje é desafiador, né, Sara? Muito. Você tem que estar Sabe? com a cabeça lá, Sim. muito medicada, com coisinha aqui. Quando você vai se relacionar com alguém, você pergunta que remédio que você toma? O que você está fazendo? Tá tudo, a terapia em dia? Porque tá difícil. Qual é o ponto, Edson, que o casal tem que procurar um psicólogo? Tá, olha, eu acho que quando o casal começa a perceber que a relação tá pesada, isso é a palavra que eu mais ouço no dia a dia, né? Pesada, assim, a gente tem uma relação pesada, a gente não conversa mais, a gente tem, os interesses estão mudando, a gente tá junto, mas a gente tá se estranhando, né? Eu acho que isso é um momento que o casal precisa falar, poxa, o que está acontecendo com a nossa relação? Então, acho que esse é um ponto de partida, né? E que na terapia de casal, isso é um espaço muito acolhedor e seguro para que essas pessoas possam falar, tá? Sim. E vamos voltar, acho que a terapia de casal é fundamental, mas também outras práticas de cuidado com saúde, tá? Como eu imagino, massagem tântrica para casal, Sim. né? Na descoberta das perspectivas de sexualidade, de prazer e de satisfação, Sim. tá? Então, assim, o casal tem que ser corajoso para aceitar que tem alguma coisa que não está bem com eles. Na massagem tântrica para casais, a gente faz o casal se conectar. Ah, que legal. Então, não existe a prática sexual na sessão. Aham. Mas eles olham um para o outro e a gente fala, se sente. Então, eles sentem o cheiro, a respiração, olho no olho, coração com coração. Então, sabe, é uma conexão que eles não têm mais tempo Ah, para que fazer. incrível, incrível. Então, a massagem tântrica para casal é lindo de ver. Olha aí. E você acha que filhos, polêmica agora, Ah, estraga casamento? não acho. Não acho, Porque tá tendo muito Sara. casais agora que preferem não ter filhos. Eu acho que assim... Parece que eles são mais felizes, não sei. Olha, eu também não sei. Eu conheço casais com filhos, casais sem filhos, atendo casais com filhos, atendo casais sem filhos, Sim. atendo casais heteroafetivos, homoafetivos. Então, né, eu tenho escutado, né, muito esses casais. Eu não acho que quando existe o desejo, né, assim, de exercer a parentalidade, né, de exercer, né, ser pai, ser mãe, eu acho que isso é algo incrível para um casal. Mas eu acho que o que acontece, a gente costuma dizer que não nascem crianças, nascem novos pais e novas mães, né? Então, esse é um ponto. Porque eu acho que é na prática que você vai dando conta de o que é a parentalidade, tá? Então, acho que assim, sempre houve, por exemplo, né, há um tempo atrás, casais que não tinham filhos eram vistos como casais disfuncionais, né? Hoje, isso não é isso. O casal ele tem esse direito a escolher de você ter filhos, não ter filhas, não. Então eu acho que não. Eu acho que quando tem uma consciência do casal em relação a essa escolha, né, o que talvez aconteça é que na prática, quando eles vão viver isso, aí tem que ajustar. Sim. Aí tem que ajustar porque é uma mudança importante na relação. Eu não tenho filhos, tá? Então, Aham. né, eu não tenho essa experiência, mas eu convivo, né, com pessoas, né, da minha família e não, né? Então, mas também tem muitos casais que depois que têm filhos se descobrem como casal, né? Eu também já experimentei muito isso, tá? Bacana. Então tem que Tá. só. É aquilo, né? Tem que experimentar para saber. E é muito individualizado, às vezes Sim. personalizado, né? Não dá pra gente universalizar tantas coisas, tá? Cada casal é um casal único. E no caso, para nossa. Tá tão gostoso nossa conversa, mas
tá acabando. Aham. Hoje você tá 35 anos na estrada. O que que você acha que tá, como essa onda de terapeutas, Aham. psicólogos, o que que você acha que tá faltando alguma coisa? Ou essa grande. Um monte de gente é terapeuta hoje, né? O que que você acha que tá faltando? Você acha que eles estão pecando em alguma coisa? Ou não, tá tudo certo? Olha, Sara, Porque eu você já foi sinto. professor de... É, bastante tempo Ah, também, né? Ainda faço isso menos do que eu fiz há um tempo atrás, né? Eu penso que é assim. As pessoas, elas têm desejos, elas têm vontades, necessidades, né? E uma das principais necessidades, né, humanas é o vínculo, é o amor. É a parceria, é o relacionamento, é o cuidado com consigo próprio, com o sim, outro, né? E eu entendo que as pessoas, elas vivem numa ansiedade, né, de buscar um mundo que às vezes não existe, tá? E muitas vezes, assim, sabe, o corpo que eu não tenho, eu quero ter, tá? Seja feliz com o corpo que você tem, né? Ai, o homem ou a mulher que eu quero ter e não tenho. Meu, você conhece tanta gente, ouve as sim. pessoas, né? E eu acho que assim, as pessoas fantasiam coisas, né? E que se elas não atingirem aquilo, ou não terem daquele jeito, tá? Elas acabam não se permitindo muito. Sim. Isso eu acho que uma demanda importante que a gente vê, né? Porque, como você disse, a gente tem tantos caminhos hoje de cuidado, por que que as pessoas às vezes estão tão vulneráveis no que diz respeito à sua saúde mental? Sim, olha para si, olha para o teu corpo, olha para a tua sexualidade, para o teu desejo, para a tua vida, para o teu trabalho, para a tua família, para as pessoas que desejam você, que buscam você como parceiros ou parceiras. Sim. Olha com carinho. Olha com carinho para isso. É. De repente, né, aquela pessoa que você falou, ah, não, aqui não vai dar certo. De repente, aquela pessoa tem um encontro, uma conexão que você não imaginava. Sim. É. Às vezes a gente cria um mundo, né, e a gente quer que o mundo aconteça do jeito que a gente criou. E o mundo não é assim. Se, É. se permita, né? Se permita, dê chance às pessoas, dê Sim. chance à diferença. Não é porque Ótimo. você sempre fez assim, que você está num momento de diferente da tua vida, que você não pode fazer diferente. Ótimo. E onde a gente acha você? Olha, boa! Eu vou falar das redes sociais, que eu acho que Sim. hoje, né, é uma maneira fácil, rápida da gente poder, Uhum. né, tomar um contato, né, falar um pouquinho, mandar uma mensagem. Eu tô no Instagram, tá? No LinkedIn também, mas mais no Instagram, né, Sim. falando um pouquinho também sobre sexualidade, sobre meu trabalho. Então, olha, eu vou falar, tá? Meu nome, né? Edson Defende Psi, @Edson Defende Psi, tá? Não Sim. tenho muitas postagens, confesso para você que eu adoro rede social, mas eu não tenho muito tempo de postar. Sim. Esse podcast com certeza vai estar lá, Então tá tudo certo. tá? Bom, eu quero agradecer. Foi muito maravilhoso a nossa conversa aqui. Me esclareceu muito, não só a mim, mas seu público também. Gratidão pelo convite. Ah, Sempre obrigado. quando você quiser, aqui vai estar aberto. Se quiser também uma massagem, pode ir lá no Mandala Vídeo. Oba! E Arrasou! os meus clientes que eu puder também, vou indicar, porque eu acho que essa parceria nós somos uma cadeia, né? Uma Sim, teia, todo um mundo. Um sistema. sistema. Então, um ajudando o outro, que eu não sei, você sabe, um vai acrescentando e tá tudo certo. É isso aí. Obrigado, viu, Sara? Muito bom, obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Compartilhem, comentem, deixem o like de vocês e até a próxima.